Você sabia que durante o regime militar, o cidadão de bem se sentia protegido e o porte de armas era permitido? Agora me diz, em que tipo de ditadura a população tem o direito de ter armas? Mais um argumento falacioso. Mas pra ser sincero, eu estava pesquisando para fazer esse vídeo. Pode ter certeza que cada acontecimento que eu estou analisando nesse vídeo, há pesquisas para tentar analisar da melhor forma possível. Mas eu não encontrei absolutamente nada que fala sobre a legislação sobre porte de armas durante a ditadura militar. Eu não consegui encontrar nada. E mesmo se eu encontrar, esse argumento ainda é bem falho. Pois primeiro, quem disse que ditaduras não podem permitir o porte de armas? Por mais que geralmente as ditaduras não permitem que pessoas comuns não tenham armas, isso não significa que exista casos de ditaduras que permitem. Mas como eu disse, eu não encontrei nenhuma informação sobre o porte de armas durante o regime militar. Se você tiver algum conhecimento sobre esse assunto, deixe nos comentários desse vídeo. Entretanto, vocês devem ter percebido que durante o vídeo, o lobo conservador passa a ideia de que durante a ditadura militar a criminalidade era baixa. De falar de uma época onde a família era a base da sociedade, o cidadão de bem era respeitado e o bandido tinha medo da polícia e não o contrário. Que o cidadão de bem se sentia seguro e blá blá blá. Mas eu andei pesquisando e descobri que foi justamente o contrário. E descobri que durante o regime militar, a criminalidade não era muito diferente dos dias atuais. Na verdade, praticamente durante todo o período do regime militar, a criminalidade só crescia, e as taxas de homicídio eram semelhantes às taxas de homicídio no Brasil em 2015. Para entendermos melhor, temos esse gráfico, que mostra a violência e crimes de homicídio na cidade de São Paulo. Durante o regime militar o número de homicídios crescia bastante, até que em 1968 o número de homicídios bateu o número de 10,4 mortos para cada 100 mil pessoas. Esse número é considerado tão alto, que a Organização Mundial da Saúde considera isso como uma epidemia de homicídios. Esses números são tão grandes que nas décadas seguintes seria muito mais comum verem justiceiros que tentavam matar criminosos com suas próprias mãos, como por exemplo o chamado Chico Pé de Pato, que durante os anos 80 matou vários criminosos como um justiceiro. E sem falar que a impunidade durante o regime militar era tão evidente, que existem casos controversos que mostram até que nível a impunidade do governo militar poderia chegar. Um exemplo disso é o caso Ana Lídia, um caso que não vou entrar em detalhe por ser muito pesado, o que pode até fazer esse vídeo cair, mas basicamente foi um crime extremamente brutal que aconteceu em 1973, envolvendo a morte de uma menina de 7 anos. E até hoje esse é um dos casos mais obscuros que aconteceu no período do regime militar, se tornando um dos casos mais evidentes de impunidade para crimes desse tipo. E houve até a proibição da imprensa divulgar informações sobre esse caso, que acabou sendo abafado pelo governo. E você deve estar se perguntando, por que o regime militar foi tão impune com esse crime? Essa história é bem complicada, mas basicamente, alguns dos suspeitos eram ligados a algumas pessoas ligadas ao regime, e por causa disso, o regime decidiu abafar o caso. Então, resumidamente, a criminalidade no Brasil durante o regime militar não era nem um pouco baixa, na verdade, era exatamente o oposto. E quanto à questão da tortura, pouquíssimos casos de tortura são comprovados, mas a tortura só era utilizada em casos extremos. E mesmo que não pareça justificável, aqueles que dizem ter sido torturados não o foram por qualquer besteira, mas sim por atos terroristas. Esse talvez seja um dos momentos mais errados do vídeo. Vamos por partes. Primeiro, sim, durante a ditadura militar vários perseguidos políticos que foram torturados praticavam atos terroristas ou guerrilha. Porém, esse argumento é facilmente quebrado, pois muitas pessoas que foram torturadas, ou até mesmo mortas pela ditadura militar, não faziam parte desses atos terroristas e muito menos da guerrilha. E tem vários exemplos conhecidos. Um dos mais conhecidos é do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e morto pelo regime militar, mesmo não tendo ligações com grupos terroristas. A morte dele até hoje é um dos maiores escândalos do governo do presidente Ernesto Geisel. Além disso, existe até um caso muito bizarro de um bebê de 1 ano de idade que foi torturado pelos militares, por ser filho de um jornalista preso pelo regime. Além de vários casos que eu poderia ficar o dia inteiro falando, mas no geral, muitos casos de tortura nem estão 100% apurados. Como a ditadura militar foi relativamente recente, ainda tem muitas coisas sobre o regime militar que não sabemos.
Então talvez a questão da tortura seja até a pior do que nós já sabemos. E muitos destes que ameaçavam a ordem nacional, hoje em dia são políticos que a esquerda considera como os salvadores da pátria. Sim, alguns políticos modernos participaram das guerrilhas, principalmente políticos de esquerda, porém é sempre importante lembrar que nem todos, de resto não há nada de errado. E por último, mas não menos importante, em que tipo de ditadura o poder é entregue de volta ao povo de forma tão suave e simples, como foi o caso do regime militar? Você já parou para pensar nisso? Na verdade, a transição de poder no Brasil durante o regime militar não foi tão simples e suave como ele disse. Para entendermos isso, primeiro devemos novamente voltar ao período do governo do presidente Geisel, já que o processo de redemocratização no Brasil começou no governo dele. Durante seu governo, Geisel queria fazer uma transição lenta de regime militar para uma democracia. Porém, para isso ele teve que confrontar o seu próprio gabinete, principalmente com os militares da chamada linha dura, que se dependesse desses militares o Brasil estaria num regime militar até hoje. E esse confronto entre o governo Geisel e a linha dura não foi tão suave quanto é dito. E para isso, Geisel demitiu Silvio Frota do seu governo. E isso gerou uma crise, onde os militares da linha dura, e aqueles que apoiavam Silvio Frota, chegaram a planejar uma tentativa de golpe de Estado para preservar o regime. Esse evento ficou conhecido como a crise do General Frota, ou crise frotista. E isso só no governo de Geisel. No governo João Figueiredo as coisas também não eram tão simples, pois a briga com os militares da linha dura ainda existia. Então não. A transição do regime militar não foi tão simples e suave, e mesmo se fosse, isso não significa que o regime militar não foi uma ditadura, pois mesmo que as ditaduras geralmente tentem se perpetuar no poder, existem alguns casos de ditaduras que por vontade própria decidiram passar o poder para outro tipo de governo. O maior exemplo disso foi a ditadura de Francisco Franco na Espanha. Durante os seus últimos tempos de vida, Franco decidiu que após a sua morte, o poder deveria ser devolvido para a família real da Espanha, que até hoje está no poder como uma monarquia constitucional e democrática. Isso significa que Francisco Franco não foi um ditador. Óbvio que não. Franco foi um ditador, mas o fato de lhe ter devolvido o poder para a família real não faz dele menos ditador. Então argumentar que o regime militar não foi uma ditadura por devolver o poder para um civil não faz sentido. Bom, então foi basicamente isso. E lembre-se, esse vídeo não é para fazer ataques pessoais para qualquer pessoa. É apenas um vídeo para esclarecer as desinformações passadas pelo vídeo. Então, pelo amor de Deus, não vá para o canal dele apenas para xingar ele em meu nome. Mas isso serve de alerta para que pessoas menos informadas caiam em conteúdos com informações ou desinformações que favorecem ditaduras, o que por si só já é perigoso. Então tomem cuidado. Mas no geral, era só isso. Mas se quiserem que eu faça mais vídeos desse tipo é só deixar nos comentários. Algumas fontes usadas estão na descrição. Fiquem com Deus e comam verduras.